Puta, que eu perdi. O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo, Paulo Edson Pinhata, do PTB, se negou a responder perguntas sobre os motivos que o levaram a não fornecer imagens das câmeras de segurança do prédio do Legislativo, que haviam sido solicitadas através de requerimento por órgãos de imprensa ainda no mês de julho, e foram negadas pelo vereador. Em entrevista ao jornalista Diego Singolani, da Rádio 104, na manhã desta sexta-feira, dia 31, Pinhata se limitou a responder que os fatos estão sendo arrolados em um inquérito na Justiça e que não falaria mais sobre o assunto. Aspas aqui. Até por orientação do advogado, me reservo no direito de não falar deste assunto, respondeu o vereador ao jornalista. Pinhata também não quis explicar sobre a forma como outro veículo de imprensa da cidade teve acesso às mesmas imagens, publicando inclusive matéria sobre o assunto. Abre aspas para ele. Eu já expliquei sobre este assunto. A justiça está sendo feita, se limitou a dizer. A reportagem do Axé Santa Cruz apurou que o próprio vereador retirou cópia das imagens na empresa responsável pelo monitoramento, que tem sede em Ourinhos. O fato foi confirmado na justificativa apresentada no documento entregue pela Câmara como resposta ao pedido dos vídeos. Mas, na entrevista, ao ser indagado, o político mais uma vez preferiu se negar a dar qualquer declaração. Abre aspas para ele. Volto a repetir, tudo isso está no inquérito policial. Pois é. Na última quarta-feira, para quem perdeu aí e não está sabendo, na última quarta-feira, dia 29, o presidente da Câmara respondeu um requerimento do Axé Santa Cruz que requisitava o acesso às imagens, afirmando que o material não estava mais em posse do Legislativo e que os originais haveriam sido entregues aos vereadores João Marcelo Santos, do PSD, e Marcos Valantieri, do PL. De acordo com o documento, ambos vereadores também haviam requisitado as mesmas imagens no último dia 2 de maio, após terem sido vítimas de denúncia do próprio Pinhata junto ao Ministério Público por crime contra a honra. Em contato com os vereadores, a reportagem apurou, porém, que nos arquivos entregues pelo presidente da Câmara não constam imagens de uma das câmeras do prédio. A câmera faltante seria justamente a que teria registrado de maneira frontal tanto chegada quanto saída de Pinhata do prédio, momentos antes dele sofrer um acidente de moto, onde estava, inclusive, sem capacete, de acordo com testemunhas. Perguntado na entrevista, o vereador se exaltou, verdade, gente, se exaltou e perguntou o seguinte: quem te falou isso? Perguntou isso pro Diego Singolani. No caso... E agora vamos colocar, então, um pedacinho aí. Você vai poder acompanhar. É bacana, né? A gente vê o... Não, vamos ver. Porque quando eu falo, o pessoal tem fala que ver. que eu falo. O André fala demais, ele tá falando demais. Então aí hoje ele teve a chance. Não, realmente o André fala demais, mas nesse assunto... Estamos corretos, e esse, quando o André fala, é realmente verdade. E eu estava lá, sou testemunha também ocular, estava lá e vi toda essa história. Então bora lá então ver a entrevista do Pinhata com concedida ao jornalista Diego Singolani da Rádio 104 FM. Foi ao ar hoje. Eu quero esclarecer um assunto, ouvir a versão do Paulo Pinhata sobre um tema polêmico. A gente abordou isso aqui nos últimos dias na 104 FM em relação a algumas imagens do sistema de segurança da Câmara de Santa Cruz que foram negados a alguns veículos de comunicação, né? A gente falou ontem, o pessoal do Axé Santa Cruz solicitou imagens do dia 12 de maio, o Dona de Oliveira também da IBTV solicitou e tiveram uma negativa. O porquê, Pinhata? Queria que você falasse a respeito disso. Ô Diego, eu até mostrei para você o que na verdade aconteceu, mostrei aqui alguns documentos aqui e expliquei realmente o que houve. Mas esse assunto, até por orientação dos advogados, pediram para não falar mais nesse assunto. Como se tratou de um caso, hoje está um inquérito aberto, então eu me reservo o direito de não falar nesse assunto, por até ter te explicado em off o que a realidade aconteceu. Então eu me reservo o direito aí de deixar a justiça tomar conta desse caso. E a gente também se reserva o direito de ter que perguntar, Pinhata, a respeito desse assunto. Eu repito o que eu disse ontem nos comentários.
o fato em si do seu acidente, em quais circunstâncias você estava, agora me parece até menos relevante. Há uma denúncia feita por você contra algumas pessoas por um suposto crime contra a sua honra, e a gente vai acompanhar o desfecho disso. O que me parece mais grave no momento é essa polêmica envolvendo imagens da Câmara, que por consequência são documentos públicos. Determinados veículos, especificamente o Jornal Debate, chegaram a publicar matérias a respeito desse material, dando a entender que eles tiveram acesso a esse material. Foi feito algum pedido formal por parte de algum veículo de imprensa, como eles tiveram acesso a isso e, repetindo, por que outros não tiveram acesso, tiveram o pedido indeferido? Eu já expliquei para você, Diego, está tudo na Justiça. A Justiça está sendo feita, então eu já expliquei para você sobre esse assunto. E ainda queria perguntar ainda sobre esse assunto o seguinte, Pinhata. Você pediu essas imagens para a Service, que é a empresa responsável? Quando foi feito esse pedido? Eles enviaram para você as imagens de todas as câmeras aqui disponíveis? O material chegou completo para você? Volto a repetir, Diego, tudo isso está no inquérito policial, tudo está anexado aos autos. E minha última pergunta, então, sobre esse assunto, o presidente não quer falar a respeito, mas é a seguinte: há uma polêmica envolvendo as imagens da câmera número 12. As imagens da câmera número 12 foram encaminhadas pela Service a pedido do presidente da Câmara? Quem falou isso para você? É a informação que a gente apurou nos bastidores. Então, informação de bastidores, então você tem que trazer documentos para a gente comprovar isso. Eu estou perguntando se procede ou não. Não, eu já expliquei para você que isso está na Justiça. Foram feitos quantos pedidos de imagem à Service por parte da presidência da Câmara? Ô Diego, isso aí é um caso de polícia, está devidamente documentado no inquérito da Polícia Civil. O que eu quero dizer é isso. E você não quer falar a respeito do assunto por quê, Pinhata? Eu não quero falar, Diego, porque a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe das perseguições, que isso aí tudo é uma perseguição política. E a gente sabe, Diego, que esse presidente, quando entrou nessa Câmara aqui, esse presidente era taxado aí como uma pessoa que não teria condições de tocar essa Câmara Municipal, está entendendo? E aí esse presidente entrou na Câmara e está corrigindo algumas situações aqui na Câmara Municipal. Situações essas, quando nós assumimos essa Câmara Municipal, a Câmara tinha um gasto em 3 cargos de R$600 mil no ano. Esse presidente, e com o apoio dos colegas, nós cortamos isso aí. Aí, diante disso aí, começou a acontecer as perseguições contra o presidente da Câmara. Que o presidente da Câmara, tem mais situações para nós corrigirmos aqui, a gente sabe disso, mas é por isso, dessas perseguições, que algumas pessoas estão aí ligadas direta ou indiretamente a esses cortes na Câmara, que a gente sabe muito bem o porquê. Então eu falo ao povo santacruzense que o presidente da Câmara acabou com a farra do boi, e o presidente da Câmara está cumprindo como um cidadão santacruzense, cumprindo aqui a nossa meta. Agora, essas perseguições aí, o que aconteceu, isso está tudo na Justiça. A Justiça vai dizer se alguém tem culpa ou não tem. Mas eu quero voltar a dizer ao povo santacruzense: se um presidente da Câmara entrar aqui e não, que igual eu estou fazendo, corrigindo o que vem acontecendo há muitos anos, eu com o apoio dos 13, eu mais os 12 vereadores, é que nós estamos acertando as situações da Câmara. Se isso for errado, então você tem que abandonar a política e vai seguir aquelas mesmas situações lá de trás. Sessões, dinheiro puxado pelo rodo aqui nessa Câmara Municipal, Diego. E o presidente, eu, Paulo Pinhata, com os votos dos colegas que me colocou aqui, com os votos da população, nós corrigimos, estamos corrigindo tudo. Agora tem mais uma situação aí que fala sobre as sessões solenes. Também vamos apresentar projetos para os vereadores apreciarem, você está entendendo? Agora, você já falou várias vezes, inclusive para a gente na 104 FM, dessa perseguição política. E é um direito seu argumentar isso. Você, repito, denunciou setores da imprensa, a princípio denunciaram até vereadores também, nesse caso aí de suposto crime contra a sua honra. O nome dos vereadores foram retirados. Agora, especificamente, eu não vejo a relação com esse caso do presidente não querer
falar a respeito. Não seria mais transparente o presidente falar a situação dessas imagens? Recentemente, dentro dessa polêmica, houve até uma denúncia também de que você teria oferecido dinheiro para um jornalista tirar uma entrevista do ar, no caso do Dona de Oliveira, né? E agora tem essa situação sobre imagens do circuito interno de segurança. O que eu estou abrindo aqui o espaço para você explicar o que aconteceu. E eu vou insistir nessa pergunta, que é o principal assunto. O Diego, tudo isso, essas questões, envolve algumas brigas com membros da imprensa e estão arrolando eu no meio. Eu não tenho nada a ver com essa briga de membros da imprensa. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui, presidente da Câmara, aí querem jogar essa situação para dentro da Câmara, que aconteceu comigo uma coisa pessoal, particular minha. Mas eu volto a dizer, Diego, estou aqui, presidente da Câmara, estou aqui para fazer o que é correto e a população é quem vai analisar se eu fiz o certo ou não. Mas isso nós estamos aqui para acertar essa Câmara. Coisas que lá atrás ninguém fez. E nós vereadores desse mandato, até o outro vereador que esteve aqui, o Marcos Cantor, também fez a parte dele. E eu estou fazendo a minha também. Isso é tudo a respeitar o dinheiro da população. Agora, situações particulares que aconteceu comigo, eu respondo por isso. Aqueles que se sentirem prejudicados, procurem os seus direitos. Agora, querer arrolar a Câmara, querer falar situações aí, isso aí, Diego, eu acho que isso é desumano contra um ser humano que estão fazendo comigo. Eu quero trabalhar, entregar a Câmara melhor para o próximo mandato, melhor para os próximos vereadores. Então eu peço o respeito por parte de mim, da minha família, que estão fazendo comigo. Então, volto a dizer, presidente aqui, o bicho do mato, resolver um problema aqui da farra do boi, do gasto do dinheiro do povo santacruzense, e eu como santacruzense vou dizer isso e durmo tranquilo. Isso que eu quero dizer para você. O porquê do Marco Valantieri e o João Marcelo terem sido retirados da sua denúncia? O Diego, isso está tudo nos autos, está tudo documentado sobre isso aí, você está entendendo? Então, tudo que está acontecendo está na justiça. Essas imagens, a Câmara não teria os originais, você pediu a service, pelo que você comentou comigo aqui em off, e encaminhou os 2 vereadores que teriam solicitado. Eles receberam todas as imagens disponíveis? Tudo que foi pedido está documentado, está na justiça, volto a dizer. As imagens dessa câmera 12 foram entregues pela service, foram repassadas ao João Marcelo e ao Marco? Ô Diego, a sua entrevista, eu estou respeitando você como jornalista, mas eu vejo que você está sendo, nas perguntas, eu já falei para você, você vir fazer uma pergunta sobre a situação minha como presidente, agora você insiste no assunto para polemizar o assunto. Eu estou pedindo esclarecimento, Pinhata. Se você me permitir, eu posso falar aqui então que você me explicou no in-off. Ou você mesmo prefere falar? Eu tenho que perguntar. Isso são informações de interesse público. Estou falando de documento público, imagem da Câmara. Eu não estou perguntando nada da sua vida particular. Eu quero saber o caminho dessas imagens. Quem pediu, se ela está disponível na Câmara e por que um setor teve acesso e o outro não. Se você não quiser realmente mais falar sobre o assunto, a gente encerra, não tem problema. Eu falei já tudo que eu tinha que falar, que isso aí tudo é um caso de polícia, está sendo analisado na polícia. E aí? E vocês acham, né, André? Eu queria poder as pessoas ouvirem vocês aí que tá aí assistindo a gente na sua casa, em qualquer lugar que vocês estejam. Eu queria poder saber o que tá passando na cabecinha de cada um quando vê uma entrevista dessa, André, de um presidente, de um cara que é presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. O mais difícil de tudo mesmo, para mim, é explicar para quem não conhece, por exemplo, sei lá, recebe um negócio desse, fala, como é que esse cara aí é presidente da Câmara de Santa Cruz? Eu falo, cara, não sei. Porque é triste, né? Você não acha triste? Eu tenho a famosa vergonha alheia. Isso tudo, né? Tem que explicar pra pessoa que tá... Porque a nossa audiência é rotativa, né, André? Rotativa. O que a gente tem que explicar? Que no dia 12 de maio, né? Tudo vem... No dia 12 de maio, recebemos uma mensagem. Aliás, recebemos várias mensagens, né, André? De pessoas contando de que o Pinhata estaria andando pela Avenida Tiradentes sem capacete.
né? Paulo Pinhata, vereador, presidente da Câmara, estaria andando sem capacete pela Avenida Tiradentes. E com marcas de que Isso, e com marcas de que teria caído. A gente tentou entrar em contato com ele, mandamos mensagens. Parece que tá machucado, parece que caiu, parece que tá com o rosto meio machucado. Isso chegou pra gente. E parece que tá com uma touca na cabeça. Isso. E aí, eu mesmo mandei mensagem do meu celular pra ele, perguntando se ele tava bem, o que tinha acontecido, se ele queria estar falando com a gente, o porquê dele estar sem capacete, andando pela rua e tudo mais. Ele não respondeu no dia, foi responder somente no outro dia. E aí, nós comentamos aqui pro pessoal, falamos disso, que tinha um vereador que estava andando pela rua de Santa Cruz, né? Na Avenida Tiradentes. No outro dia. Isso, no outro dia, porque estava andando pela Avenida Tiradentes sem capacete. Porque ele confirmou na mensagem, na resposta, que havia, assim, acontecido um negócio. Mas que roubaram, né, o capacete dele. Eu estava sem capacete porque roubaram o capacete. Ele deixou o capacete em cima da moto, entrou, quando ele saiu do lugar que ele estava, o capacete tinha sido roubado. Foi isso que ele falou para mim. Nada mais além disso. Isso, foi isso que ele falou. Nós também não perguntamos. Porém, falamos isso aqui sem citar o nome dele. Aí no programa a gente falou o seguinte... tem que frisar mas isso. nesse programa aí. A gente falou, vamos falar do caso. Isso, mas não vamos revelar. Não vamos falar quem é essa pessoa. Nesse momento do programa, 24 horas depois, a cidade toda já falava boca pequena. Estava sabendo, gente mandando mensagem. Foi saber depois que caiu na frente de uma posto de saúde. Kombi, e o pessoal que estava na Kombi ajudou a se levantar. Isso. Então imagina só, mas tudo bem. A gente falou, não vou falar quem é. Até o vídeo, quem puder ouvir o vídeo, que tá solto aí na internet até hoje, eu falo assim, ó, eu não vou falar quem é. Eu preciso dar risada, falar assim, você é ruim. Então eu falo, não, eu tenho que contar o que aconteceu, que chegou pra gente, e foi assim, assado, mas não vou falar quem é, porque eu não queria falar quem é mesmo. E chegou pra gente que essa pessoa, que eu não falei quem era no momento, poderia estar até embriagada. Isso, eu falei, nossa, mas embriagada. Tá um pouquinho alto. Falei desse jeitinho. Sem citar nomes. Como envolver alguém que não confirmou o caso, envolver alguém que é uma autoridade, envolver alguém que é uma pessoa pública, mas que a gente respeita a família e tudo mais, não entramos no detalhe. Contei toda a história, inclusive na possibilidade de se estar embriagado, mas não falei quem era. Até porque, né, a gente tem ética também aqui, a gente tinha falado. E aí, isso, André, iria passar, né? E ficou nisso. Isso aí iria passar. Ficou nisso, morreu assim a história. Isso. Só que aí o que aconteceu? Ele se doeu, ou o que eu penso, ficaram, azucrinando a cabeça dele. Aí entra aquela história. Né? O cara que sabe que fez caca, ele sabe que ele fez caca. E a consciência dele mora, mas falou, você fez caca. Aí ele assistiu o vídeo, alguém mostrou pra ele, ó, o pessoal falando de você aqui. Só que aí o que aconteceu? No dia que a gente fez o vídeo, várias pessoas comentando, colocaram nome, colocaram... Porque aí a história já se sabia na cidade. Porque muita gente já tava sabendo. Gente, Avenida Tiradentes. O cara tava 3 horas da tarde na Avenida Tiradentes, sem capacete. Pessoa conhecida, pessoa pública. Tá chamando. Então, assim, várias pessoas começaram a comentar e a história ficou por isso mesmo. Ele se sentiu ofendido e foi. Como não foi feito boletim, não foi feito nada, um fato não existe, entendeu? É o famoso diz que diz. Que eu ouvi falar que o cara saiu pelado na rua. Vou falar uma coisa, agora acontecer mesmo é outro negócio. Coisa. Então ficou nesse papo aí, assim, ia morrer, penso eu, a história. E aí o que aconteceu? Ele, não sei porquê, na cabecinha dele, quis... E fazer uma denúncia, né? Influenciado por pessoas que ele, maldosas, inclusive, fala, né? Isso, né, André? Que ele próprio confirma. E eu já ouvi ele falando Temos áudio. E ele falou... Ele falou isso abertamente no programa do Dom de Oliveira. Que e ele fala mesmo. E ele falou que foi mal influenciado e por isso arrolou a gente no processo. E me falou pessoalmente, olhando nos meus olhos, no lançamento da candidatura do Severo, lá no Galeguinho, olhando na minha cara, e falou, desculpa, porque pediu desculpa. Não é pra você, não. Eu fiz isso aí porque eu fiquei sabendo que os vereadores Marcos Antônio Valantieri, o Marco Cantor e o João Marcelo estavam falando de difamando. Mim. Ele mandaram pra todo mundo no WhatsApp falando que eu tava bêbado. E onde já se viu falar que eu tô bêbado, não pode provar que eu tava bêbado. E eu não sei o que lá, Pediu desculpa, viu, gente? E eu nem perguntei se ele tava bêbado ou não. Eu falei, tá bom, piano. E você teve que ir lá, você foi enrolada. O delegado falou, falou comigo. Então, nossa, mas desculpa, não é pra você não, eles vão ter que provar. Falou, gente. Eles vão até o fim, eles vão até o fim. Falei, tá bom, beleza. Fiquei bravo, mas falei, tá bom. Aí passou alguns dias, ele foi lá e tirou o nome dos dois. Tirou os dois vereadores e deixou eu e o André. Aqui que estavam aí. E aí, aí que aconteceu, né? Viramos vítimas. Ele protocolou lá um pedido dizendo... Ministério Público. Mesmo sem citarmos o nome dele,
que a gente ofendeu a sua honra. Isso. E aí, fazendo alusões que ele estava bêbado para a rua. E aí o que acontece? Quando ele fez essa denúncia junto ao Ministério Público, que eu também não entendi até O negócio hoje, se torna... ele vai lá e denuncia dois Público, vereadores, né? E 2 jornalistas. Público, vira notícia. Virou notícia. Ele deu aquilo que todo mundo queria. Ele foi lá e assinou o recibo. Ó, realmente aconteceu algo. Porque tanto é que eu tô aqui reclamando que falaram de mim. Pois é. E aí virou tudo isso. E virou tudo isso. Porém, e aí tem câmeras, e aí tem tudo mais. Ele mesmo, na sua vontade de se defender, falou, não aconteceu nada disso. No programa do dono ele fala, tem as câmeras lá da Câmara, eu vou postar que não aconteceu nada. Porque daí, nesse meio tempo, o dono de Oliveira já conseguiu, já sabia da história também. E ouviu falou com outras pessoas que garantiram que era verdade. E essas pessoas fazem parte do grupo dele. Falou que, inclusive, pegou o capacete dele, colocou no carro pra ele não descer com a moto. Ou seja, já era mentira que ele tinha perdido o capacete pra gente. A história ficou cada vez pior. Foi só se enrolando. Ela bem pior. E aí o que aconteceu? Todo mundo viu que era mentira. Então é simples, vamos ver as câmeras e a gente vê o que tem nas câmeras. E aí agora, a história da câmera. O Jornal Debate, num domingo, publicou uma matéria. Já faz alguns domingos. Também falamos aqui sobre isso. A gente tá tentando recapitular. Mais rapidinho, tudo para quem não tá sabendo entender. Pegou essas imagens, assistiu essas imagens e escreveu sobre essas imagens e colocou fotos das imagens na matéria. Prints, né? E através do vídeo assistido, por isso que eu falo que assistiu, porque falou assim, não, em nenhum momento aparece ele embriagado, em nenhum momento aparece ele com a moto saindo, voltando, em nenhum momento, logo, quem está falando isso está fazendo fake news, que é coisa que eles sempre fazem. Gabinete do ódio, aí foi tudo isso. Os sites governistas, que no caso é o meu site, o site da Priscila, o site do João, o site da rádio, todo mundo é errado. E foi isso que aconteceu. Pô, eu falei, então bom, então você tá falando que então deve ser, vamos ver esse vídeo também. Vamos pedir a câmera, vamos pedir as imagens. Como somos interessados em trazer a verdade sempre à tona para todos os assuntos, pedimos as imagens e também porque somos arrolados no processo. Sim, óbvio. Precisamos da nossa defesa, solicitamos a Câmara Municipal, presidida por o papel que eu pego? Já mostrei já. Já mostrou? Já. É mesmo, mostramos aquele dia. Pedimos, solicitamos o negócio. 15 dias depois, temos 15 dias oficialmente. veio a resposta. A gente esperou passar os 15 dias. Fomos buscar. Cadê as imagens? Vieram apenas papéis dizendo que ele não tinha mais, que é o que a gente acabou de contar, que ele não tinha mais as imagens, que as imagens estariam com os vereadores e tudo mais. Se a gente quisesse pedir para os vereadores. E mais, ficamos sabendo também que... Não, calma. Aí você vai falar assim, mas por que eles vão pedir? O pessoal pede para o vereador, então, Isso. Vocês vão lá, pede para o vereador, pega a imagem e publica. Tudo bem, né? A gente pode pedir para o vereador e publicar. Porém, quem tem que ter essas imagens, André? A gente pode fazer isso, mas eu queria para a Câmara. Porque as imagens são da Câmara, né? Paga são pela da Câmara. Então, e aí que tá o detalhe. Nós dinheiro, né? O documento que ele nos entregou fala que quem pegou essas imagens na empresa foi o presidente da Câmara. Ele mesmo. E ele assina esse documento. Sim. Ou seja, ele fala no documento que ele pegou. Mas se ele pegou, então me dá. Não, eu não tenho mais cópia nenhuma. Não ficou com nenhuma cópia. Aí fomos levantar com os vereadores. Os vereadores falaram o seguinte, realmente temos as imagens. Vimos as imagens estão aí. Mas tem um detalhe interessante. E eu fiquei até... Por que é um detalhe interessante? Coincidentemente, a câmera que pega... Que mostra melhor, né? Que mostraria toda melhor a situação ali. da chegada e saída, porque é a hora que percebe... Das pessoas que estavam ali... Quem estava com ele, como estava, porque se o cara tivesse embriagado, como o pessoal está falando aí tanto, quem viu falou, os testemunhos, ele devia estar cambaleando, né? Ou no mínimo, né? Ia aparecer nas imagens. Então, vamos ver essas imagens. Parece que justo essa câmera, ela não está no arquivo. Segundo o que a gente descobriu e foi dito para os vereadores, João Marcelo e Marcos Cantor, inclusive falamos com todos, essas imagens não existem porque a câmera estava, olha só, coincidentemente estragada. Bem a câmera que mostraria, né? Ou seja, já vieram lá a Service, que a empresa está lá em Ourinhos, a empresa lá de Ourinhos, a Service mandou de Ourinhos já para cá, faltando essa, que é a câmera 12. Número 12. Ok. Aí fomos investigar, a gente, né? Voltamos interessados, interessados que somos também na questão processual. E soubemos que lá da Service saíram todas as imagens de todas as câmeras. Inclusive a 12 sem nenhum problema, né, André? Incluindo a 12. Sem problema nenhum. Ok. E quem assinou tirando as câmeras, as recebendo imagens. as imagens da empresa, porque a empresa não é brincadeira, né? Você vai chegar lá, eu quero a câmera. Não, você tem que fazer um protocolo de retirada, o cara vem, grava o que você pediu e dá. Foi o próprio. Então,
além dele negar a imagem pra gente, eu até agora não recebi as imagens. Então, a quer gente dizer, não vimos. eu tô indo pela conversa dos outros. Quem viu diz que falta uma câmera. Pois é. Agora vem cá, uma câmera, uma imagem disso aí... A empresa diz que entregou todas. Entregou todas. Quem que... O presidente. Então, peraí. Se a empresa deu... Aqui, vamos supor que a minha mão aqui fosse... Cada dedo é uma câmera. Então, as 5 câmeras. Sai 5 câmeras. O rapaz pega as 5 câmeras. Aí vem no período Santa Cruz, Ourinho Santa Cruz. Quando chega para os vereadores, já chega... 4. Chega assim. Quem que... Onde está essa câmera? Será que caiu no caminho? Não tá essa Ficou imagem. no pedágio? Caiu do carro? Dentro do pendrive? É isso. Agora, comentar essa entrevista, precisa comentar? Gente, não tem o que falar, né? Precisa falar alguma coisa? Precisa falar quem que está se preocupando com a verdade e quem está se preocupando em abafar algo? Gente, mostra a imagem. Pega Agora, a imagem, detalhe, mostra a imagem, agora, entrega a imagem. Lembre-se de uma coisa. Por que não quer mostrar? O Jornal Debate, repito, publicou uma matéria já faz muito tempo, onde colocou prints e disse que tinha o vídeo. Tanto tinha que fez Que prints. assistiram, né? Tudo mais. Com base no que assistiu. Esse fato já foi. E tá rolando, tá virando cada dia uma bola de neve. E até agora, o jornal não publicou nenhum vídeo, nenhum trecho do vídeo, nenhum frame do vídeo. O Pinhata, que está sendo acusado da sua honra e tudo mais, como tá rolando a justiça, o Pinhata deveria vir a público com esse vídeo. Ele pegou o vídeo na mão. Gente, tá aqui, né? Não, mas você percebe Tá que ele aqui. pegou o vídeo na mão, com todas as câmeras, e ele não fez nenhuma cópia desse vídeo. Não guardou, né? Não guardou. Tipo, se... É o vídeo que prova a inocência se dele. sumir os vídeos... É o vídeo que prova que não ele está tem sendo mais. perseguido porque ele acabou com a farra do boi na Câmara Municipal. É. É esse vídeo que prova. E ele não tem essa cópia. Olha pra você. Que é o que prova, né? Que a sua honra. É o que garante. Né? Prova a sua honra aí. E o que mostra que Porque nós ele tá manchamos a honra porque dele. ele faz um grande trabalho, está sendo perseguido politicamente. Nossa. Nem que só fala isso. Tá fazendo um grande trabalho, que é obrigação, né, André? Mais que uma obrigação do cara que tá lá. Cara, eu já cansei de falar aí, falei Né? pra É vários. obrigação, e filho. Você foi muita votado pra gente isso, fica- é sua obrigação. Muita De gente- qualquer um, né? Muita gente fica beiçuda quando eu falo que falar que você administrou bem o dinheiro é mérito. Ah, economizei. Né? Eu queria o quê? Você quer gastar mais? Você tem que economizar mesmo, filho. Mais que obrigação isso aí. Isso não é mérito pra ninguém. Ah, a gente ajuda a administração. Ajuda o executivo. O executivo faz um projeto, você chega lá e olha e fala assim: ah, serve, tu vota aí. Ah, não serve, não voto. É isso, vocês ajudam? Você tem vergonha? Mas tá bom. Não, e fala isso, né? Agora, Fala e acha como isso se fosse nossa. nossa, a Câmara, a cidade só está assim porque a Câmara aprova. Cara, tudo bem, vai, faz de conta que é. Aí, beleza. Aí, o que acontece? Essa câmera faltou, os vídeos todos não foram entregues para nós, não foi entregue para o Doni, que também solicitou. Não. Somente pra uma, né? Pra uma... E aí, detalhem, mais um, tá? Só para vocês ir anotando aí o tanto de coisas estranhas, que cheiram mal. O órgão de imprensa que recebeu o vídeo, ninguém sabe como, nem Não porquê, fez nem onde nada. veio, não solicitou. Fez nada. Ah, é? Não existe- fez um requerimento não existe pedindo, requerimento na Câmara. né? Pelo pedindo menos as até imagens. quarta-feira, né, André? Não, mas, Pelo menos até a quarta-feira Cara, tem não máquina tinha. do tempo? Não tinha documento mas lá. mesmo se tiver. Não, tô falando que agora, né, vai que aparece. Mas- Né? A gente tá falando que não tem, daqui a pouco alguém posta lá, pedimos sim. Né? Até a quarta-feira, que Então- fomos na Câmara, não tinha Então documento olha pra nenhum. botar bem organizadinha a Câmara, que tava a farra do boi agora. É. Não tem um documento pedindo, mas pegou o vídeo. Quem protocolou o documento não pegou. Aí dizem que falta uma câmera, que é a 12. Vocês viram a resposta quando o Diego perguntou pra ele na entrevista Não, aí? ele não tava respondendo nada. A hora que o Diego falou da câmera 12, mas quem falou isso pra você? Né? Nossa. Mas com esse Ele tava falando, eu vou me coisar E, ó, o meu direito de não falar. E Não, eu não, vou não. mais além, tá? Se essa câmera tá estragada, essa tal da câmera 12, ela deveria, por praxe, por contrato, como é que funciona, a empresa lá de Ourinhos, ela teria que ter consertado. Sim, Tá lógico, estragado, paga, tem que né? consertar, ela recebe pra isso. Eles deveriam ligar, falar, viu, estamos com um probleminha aqui. Eu tenho manutenção, alguma coisa assim. informação que não foi feito nenhum pedido de manutenção para essa câmera. Então, quer dizer, Tá estragada? Então, no mínimo, Tá estragada e não precisa, então deixa. Tem problema nenhum, deixa estragada mesmo. Tem Entendeu? problema. E digo mais. Se as câmeras são divididas em pastas. Pasta 1, pasta 2, pasta 3. E as imagens delas, Então, né? se você pega um arquivo com todas as câmeras, sei lá, 70 câmeras, tem que ter 70 pastas. Cadê a pasta da 12? Mesmo que tenha com defeito. Ah, tá com defeito. Tem que Tá, ter mas lá. tem que ter a pasta lá, o arquivo corrompido tem que estar lá. Quem pegou o vídeo diz que não pegou.
E aí, coração? E aí? A pergunta que não quer calar. E aí? Eu vou precisar falar mais alguma coisa? Não precisa, né? Só se eu desenhar pra vocês. O que tem que fazer? As pessoas tirem, né? Quem tá assistindo. É este o nível. Tirem as conclusões. É este o nível da nossa Câmara Municipal. Representante do Legislativo hoje. É esse o nível. Eu não preciso falar. O cara... a primeira vez que eu critiquei o Pinhata aqui sobre essa história, faz tempinho já, você pode pegar o vídeo aí. Eu falei assim, ó. Sabe qual que é o maior jeito de atacar o Pinhata, quando ele fala que tá sendo perseguido? É, perseguido, né? Você pega o microfone e manda ele falar. Gente, ele não precisa mais perseguição nada. Aí, nenhuma. A gente simplesmente quer saber. Vocês hoje aí. É isso aí. Esse é o nível. Agora, cada um compre quem quiser comprar. Quem que acha que ele está sendo perseguido e quiser estar desviando foco porque mexeu no salário. Porque não sei o que a gente tem a ver? Não, ninguém tem. Quem não, nem a gente. Não, que alguém tem a ver com. Sei lá, então ele mandou embora o catalano. Não, mas a maneira por causa disso, André, mas a maneira que ele fala parece que assim, vamos supor, eu tenho uma parente lá dentro e eu fiquei doída porque ele mandou embora ou diminuiu o salário, alguma coisa desse tipo, e por isso eu tô perseguindo ele. Entendeu? Não existe isso. Ninguém persegue você, não. Não existe. Pode ficar tranquilo, nem mosquitinho de coisa. É só você fazer tudo bonitinho. Ó, eu vou dizer mais aqui. Só um finalzinho, tá? Não vou entrar no assunto mais. Ó, vem eleição aí. Ah, mas não vou votar nele. Não, tu vai fartar você querer. Mas tudo bem, cada um faz o que quer, né? Isso é que nem pinico. Cada um vai lá e faz o que quiser fazer no pinico. Ó, atentai. Não só para a pessoa, pro personagem. Atentai para os envoltos também. As pessoas que andam porque, junto, ó, né? O boi branco anda com o boi branco. O boi preto anda com o boi preto. Se esse nível de pessoa, nesse negócio todo aí, anda com X, isso aqui apoia, isso aí, não vai rolar, mano. Não vai rolar. Não... Tá estranho, né? Tá, né? Acho que tem alguma coisa, né? A imagem a gente vai ter daqui a pouco. Lógico. Vou pegar lá com o vereador, sei lá, a gente vai publicar. E vou publicar. Vamos pôr. Vou publicar todas as câmeras que eu receber. Vai faltar uma, pelo jeito, né? Vai faltar uma, mas... Sei lá, né? Acho que... Você acha que a polícia pedir, ele arruma essa imagem? Aparece. Só que a polícia pede pra empresa, a empresa fala... Vou ter que arrumar? Não, a empresa fala assim, peraí, posso até arrumar pra vocês, né? Até um jeito de dar um jeito, não sei. Mas, ó, eu já entreguei tal dia, tal horário, tá aqui a assinatura do cara aqui, ó. Da pessoa que Deixa eu ver quem foi retirou. Que pegou. Paulo Edson, ou Paulo E. Edson. Pode ser ou também. Paulo, não sei. Então, ó, fica assim, sabe? Vamos ficar esperto, hein? Vamos ficar esperto. A gente tem que... É uma coisa que eu falo bastante, André. Já falei aqui algumas vezes. Pessoal, vamos nos atentar onde a gente mora. Vamos nos atentar às pessoas em quem a gente vota, em quem a gente vai votar. A gente não pode esquecer quem a gente votou. De quem cobrar, né? Porque a gente tem que estar esperto. A gente não pode estar vivendo assim, ó, alienado, não saber o que está acontecendo na cidade. Né? Pelo menos aqui onde a gente mora, né? Onde a gente vive, a gente tem que estar um pouquinho atento. Vocês vão querer crucificar o cara agora? Lógico que a gente, né? A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode cobrar. Porque o cara não consegue entrar lá. Ele entra porque alguém votou. Então, faz a tua parte de contar essa história para as pessoas do lado, conta pro outro e conta pro outro. Acusar. Pega esse vídeo. Apenas conte. Pega esse vídeo aqui que a gente tá falando aqui, que você tá vendo agora. Pronto. Compartilha pra outra pessoa, manda pra outra. Pra você, porque daí alguém vai chegar lá e falar, nossa, mas eu achava esse cara. Então, porque tem algumas posições da vida, alguns cargos, algumas profissões, que você tem que ter pelo menos um nível ali, sabe? Eu falei brincando agora há pouco que pegar um quebra-cabeça de 60 peças e que se conseguir montar, pode ser candidato a vereador. Se não conseguir montar, não serve. Tem que ser assim. Infelizmente, e não é por causa de estudo, não, hein, André? Não é estudo, Não é estudo. Né? Porque eu já vi também o Pinhata falar isso. Porque eu não estudei, porque eu não sei o quê. Não é estudo. Isso defende preparo. Viu? Isso defende preparo. Não é quem não fez faculdade, não é quem não estudou. Não é isso, não. Eu já vi falar, eu não lembro, eu não vou falar besteira porque eu não sei, historicamente, minha memória é horrível. Mas me falaram já a história, por exemplo, de Onofre Rosa, que era um cidadão que não tinha muito, não é um cara muito estudado, e foi um dos principais prefeitos dessa cidade. Não é a questão de ser estudado, formado 15 mil diploma, em faculdade, e curso pós, não sei das quantas. Não, tá coado de gente aí. No jornalismo, mesmo diploma. No jornalismo, que é um negócio que a gente entende, os maiores não têm diploma, não têm faculdade. Pois é. Então não é questão de estudo, é preparo. E aí eu já falei aquele dia aqui. Você dá um negócio tão grande na mão de alguém que não vai, se o cara não é capaz de ganhar um carrinho de mão, você vai lá e dá um avião para ele pilotar, não vai dar certo. Vai dar problema. Então, então é isso.
Entendeu? Assiste de novo. Eu assisti umas 3 vezes esse vídeo, eu escutei essa entrevista, um monte de... Cara, duro, né? O mais difícil é explicar. Descer um ET agora aqui, ó. O ET chega aqui, cai do disparador e fala assim, ó. O ET escuta o rapaz falando, fala... Viu? Não sei se o ET fala português, né? Ô, André, eu sou o ET. Ele fala, oi, ET. Ele fala, oi, André. Eu falo, sou o ET Bilu. Sou o ET Bilu. Ele fala assim... Busquem conhecimento, ele vai falar. Ele vai falar pra mim assim, ó. Viu? Eu escutei esse rapaz. Como é que esse rapaz chegou nesse negócio? Eu vou falar, ET? Eu não sei.